Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, número 37. Quero deixar uma meditação com os irmãos. Você conhece muito bem esse texto? É o vale, fala sobre o vale de ossos secos. E quase todos nós conhecemos bem essa história. Ezequiel, capítulo 37. Quem já abriu, diga glória a Deus. A maioria já abriu, né? Então vamos lá. 37:1. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Diga, sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego de vida. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego de vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego de vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles, e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém, amados? Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Deus falando com Ezequiel a respeito do seu povo. A história de Vale de Ossos Secos, eu tenho certeza que quase todos vocês crentes conhecem. Mas eu também tenho a mesma certeza que quase todos vocês que conhecem a história dos ossos secos, terminaram a história dos ossos secos no versículo 10, quando diz que os ossos se tornaram num exército poderoso em extremo, mas não sabia que esta parábola se referia ao povo de Israel. Deus usa a figura de um monte de ossos. Engraçado, né? Meu pai e minha mãe já faleceram há muitos anos. E minha mãe faleceu 10 anos depois de meu pai, quando nós fomos sepultar minha mãe. Antes tivemos que fazer a exumação de meu pai. Eu fui lá ver. E é interessante, né? Aquele pai pujante, lindo, quase perfeito, abençoado que a gente tem, como qualquer um de nós.
é sepultado e a gente volta depois de alguns anos e a gente vai lá ver, só estão os ossos. O que sobra são só os ossos. E os ossos são tão insignificantes que, para sepultar um outro corpo, que iria se transformar em ossos também depois de alguns meses, os ossos anteriores tinham que ser sepultados, ser tirados. E o homem pulou dentro da cova e foi tirando ossinho por ossinho e jogando dentro de uma caixa. E a gente só ouvia o barulho dos ossos caindo na caixa. Pruf, pruf, pruf. Para o homem que faz exumação, punhado de ossos. Como outro qualquer punhado de ossos que ele já jogou dentro de muitas caixas ao longo da carreira de coveiro dele. Mas ouvindo o barulho daqueles ossos, eu estava dizendo, caramba, meu pai. Todos os ossos, eu não sei quantos ossos tem no corpo humano. Seria uma curiosidade, não pesquisei isso. Quanto? 206. Olha os profissionais aí. Né? Isso é cultura também. 206 ossos. Couberam dentro de uma caixinha desse tamanho. E os ossos foram jogados dentro da caixa. Ele tapou a caixa, botou a caixa fora do bagulho lá, do buraco. Preparou o buraco e disse, pode trazer o próximo corpo. Aí aconteceu. Depois fizemos exumação da minha mãe para sepultar uma outra pessoa no mesmo túmulo. Mesmo processo. Barulhinho dos ossos. Pluf, 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 pluf. Esse texto fala de um vale que tinha muitos ossos. Era um número extremado, grande. E diz o texto que Ezequiel foi transportado para esse lugar em espírito. Foi um arrebatamento. Foi uma visão que o Espírito Santo deu a ele. E o Espírito o coloca diante desses ossos que o texto diz no versículo 2, estavam sequíssimos. Sequíssimos. Não eram só ossos, mas eram ossos sequíssimos. Ou seja, era a implementação maior da realidade morte. Porque quando a gente chega a ver os ossos, significa dizer que de fato nós morremos, não tem jeito. E lá estava um vale de mortos. Mas mortos há muito tempo. Gente que já não vivia há muito tempo. Deus arrebata Ezequiel, o coloca diante daquela montanha de ossos sequíssimos. Portanto, a representação maior de que a morte se estabeleceu naquela conjuntura, e o faz uma pergunta quase idiota. Ezequiel, você acredita que esses ossos possam reviver? Acho que Ezequiel só respondeu o que respondeu. Eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. Porque ele sabia quem é que estava falando com ele, e ele conhecia o poder daquele que falava com ele. Agora, se eu estou ali vendo a exumação dos ossos do meu pai, alguém me perguntasse que não, Deus, Neil, você acredita que o teu pai possa reviver? Qual seria a minha resposta? Qual de vocês adivinha? Qual seria a resposta? Não. Claro que não. E ver aqueles 216 ossos. Aqui, parece até essa caixinha aqui. É aqui. Parece que isso aqui, ó. Quem já viu a exumação aí? Não parece que isso aqui? A gente está fazendo cara de nojo. Ai, meu Deus, que assunto horrível. Mano, é o teu futuro. Você vai parar dentro da caixinha dessa aqui, ó. Está amarrado, Jesus. Está sangue, Jesus tem poder. Não adianta amarrar não, irmão. Você vai morrer. Aí tu vai parar dentro de uma caixinha dessa aqui, ó. O que a gente é, né, cara? Tanta gente metida besta. Aí alguém me perguntaria, Neil, você acredita que o teu pai possa reviver? Não, de jeito nenhum. Mas no espírito, Deus o arrebata e diz, você acredita que essa montanha de ossos possa reviver? Deus, tu sabes. Aí Deus continua, então vai lá, profetiza sobre esses ossos. Essa é a ordem, ou uma das ordens mais ridículas que tem na Bíblia. Pô Deus, profetizar a ossos não tem mais nada aí. Bom, o cara não questionou. Ele não pensou no mico que poderia passar, no absurdo de profetizar a ossos que não tinham mais ouvidos, não tinha mais cartilagem.
Só tinha osso, não tinha mais orelha lá. Ele não quer saber quem mandou Deus. Então vai. E ele foi e profetizou. Ossos, assim diz o Senhor, vivei. E ele profetizou e o texto diz que os ossos secos deviam ouvir a sua palavra. Ossos secos, ouvi a palavra. Eis que eu vou entrar em vós e o fôlego da vida e vivereis. E diz o texto que houve um ruído. Os ossos se mexeram. Lembra que isso é uma visão. É uma catarse, é uma revelação. E daqui a pouco houve um rebuliço. E diz que carne se acoplaram àqueles ossos, eles foram se encaixando de novo, um a um, formando corpos individuais. E diz que o texto que a carne foi se acoplando, e em volta dessa carne, pele, e lá não estava mais só ossos, mas um corpo humano, perfeito, completo. Mas diz o texto uma coisa interessante, mas ainda não havia o quê? Quem atentou para o texto? Não havia vida. Corpo pleno, mas sem vida. Muitas vezes, nós olhamos para alguém, porque a gente não vê o osso, muitas vezes tem uma carne bonita, saudável, a gente diz, está vivo. Nem sempre. Vocês já aprenderam aqui, repetidas vezes, que é possível que a gente morra antes da morte chegar. O fato de eu estar respirando, o fato de eu ter carne, o fato de eu estar de pé, nem sempre é sinônimo de que eu estou vivo. Pelo menos vida espiritual, vida existencial, biológica sim, talvez. Mas esse texto me ensina, entre outras coisas, que vida é mais do que respiração. Vida vai além da biologia. Vida vai além do fato de estar em pé e acordado. O texto diz que os ossos foram cobertos por carnes, músculos, pele, e eles estavam plenos, mas não havia vida. Portanto, ele diz assim, Ezequiel, o teu trabalho ainda não acabou, porque não basta ser um corpo, não basta ter vida biológica, você tem que continuar a fazer a minha obra. Agora você vai, uma vez que tem vida biológica, profetiza ao fôlego de vida, para que ele venha. Então ele profetiza ao fôlego de vida. Ó, Espírito vem dos quatro cantos, o Espírito veio, entrou naquele corpo, naquela vida biológica, e diz que aquele monte de ossos foi transformado no exército vivo, poderoso, em extremo. Então vida é mais do que biologia. Vida é mais do que estar de pé. Portanto, à luz desse texto, eu posso afirmar que é possível que você, que está me ouvindo, esteja sentado do lado de um morto. Dá um ladinho pro lado aí, vê se tem cara de morto. Sente cheirinho, vê se fede a formol. Aí você fala, não, pastor, se é defunto, está cheiroso a beça, pastor. É o defunto cheirosa, né? Pois é, isso pode ser um engano, um engodo. Irmãos, olha, eu falo isso com muita tranquilidade, eu atendo tanta gente, eu sei do que eu estou falando. Você já aprendeu aqui, não só que a gente pode morrer antes da morte chegar, mas você já aprendeu também que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Eu não morro quando a morte me alcança, eu morro quando os sonhos se vão. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando os sonhos se vão. Então a morte não é um encontro, é um abandono, é uma perda. Eu sei que se Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguns defuntos espirituais, existenciais para ouvi-lo. E a palavra de Deus, eu antecipo para você, é uma palavra de esperança, para dizer para você que ainda que esteja totalmente morto, ainda que você tenha chegado nos ossos, e os ossos estejam completamente secos, ele está dizendo assim, ó, ainda há esperança para você. Dá uma catucada no irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, ainda há esperança para você, não desiste. Glória a Deus, eu sei que tem gente quebrada aqui, sei que tem gente ferida, sei que tem gente triste, sei que tem gente amargurada, mas o Senhor está dizendo, olha, mesmo na morte a gente pode aprender. Mesmo da morte o Senhor é Deus. Então eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração e se alimentasse dela toda semana.
Porque eu quero profetizar que Deus começa a mudar histórias de vidas aqui nesse lugar. Quero dizer para você que está me ouvindo aí no site, onde quer que você esteja nesse planeta, é chegado o tempo da tua ressurreição no nome de Jesus. Que o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus da morte também. E é isso que me abençoa nesse texto. Agora, que lições, irmãos, a gente aprende aqui para que esse processo da morte para a vida aconteça? Que lições a gente tira desse evento mortuário, digamos assim? Que exemplos ou ensinamentos dos ossos podem trazer para nós? Por que esse milagre aconteceu? Lembra que toda vez que um milagre é relatado na Bíblia, tem a origem desse milagre que é Deus, tem aquele que é o alvo do milagre, que geralmente é o homem, mas entre o que faz o milagre e o alvo de milagre tem sempre um instrumento. Sempre. Então o milagre geralmente ele é uma ação trina. Nesse caso, a fonte do milagre é Deus e o alvo é Israel. Mas o instrumento do milagre foi Ezequiel. Esse texto é uma imagem usada para representar o que era a vida de Israel. Israel estava vivo, irmão. Israel estava trabalhando. Os que estavam em Israel estavam indo e vindo ao trabalho. Estavam frequentando a sinagoga. Eles estavam como vocês estão sentados, como eu estou. Alguns estavam pregando. A vida estava se desenrolando naturalmente. Mas vem Deus, chama Ezequiel e diz assim, ó, Israel está morta. Meu povo está morto. Israel não vive, como eu digo todo domingo, existe. Israel perdeu a essência. Israel perdeu o sentido, a razão para continuar, para acordar amanhã. Então essa visão se refere a gente, essa visão se refere ao povo de Deus. Agora, por que o milagre aconteceu? Quando é que o milagre acontece? Quando nós aprendemos algumas coisas importantes que estão nesse texto. Primeiro, para que Deus restaure a tua vida, aprenda uma coisa, em primeiro lugar, não pense que Deus pensa como você. Vou repetir, simples assim, não pense que Deus pensa como você. Deus não pensa como você. Deus não imagina como você imagina. Deus não vê como você vê. Deus não vê como eu vejo. Deus não pensa como eu penso. Quando eu olho para uma coisa, estou olhando para o Vitinho, coisa linda, né? Eu vejo uma coisa, não é lindo? Então, a namorada dele acha. Alguém tem que achar, né? Glória a Deus. E se ela acha, quem mais precisa achar, né, Vitinho? Não interessa. Então, quando eu olho para o Vitinho, eu vejo uma coisa. Quando Deus olha para o Vitinho, vê outra. Quando eu olho para vocês, eu vejo uma coisa. Quando Deus olha para cá, ele vê outra coisa. O meu olhar e o olhar de Deus são diferentes. Agora, por que é importante, irmãos, a gente aprender que o meu olhar é diferente de Deus? Por uma simples razão. Quando eu olho para um vale de ossos secos, eu vejo ossos. E Deus? Quem é que sabe? Ezequiel, quando olhou, viu um monte de ossos secos. Mas Deus vê diferente da gente. O que Deus já via naqueles ossos? Já viu o quê? Um exército poderoso ao extremo. Já era um exército quando Ezequiel viu primeiro? Não. Só que Deus não vê passado, presente e futuro. Deus não está preso ao Cronos. Ele não é refém desse relógio maldito que eu carrego 24 horas por dia e dependo totalmente dele. Sou completamente refém dessa porcaria aqui no meu braço. Tudo que faço tem que ser cronometrado. Refém dele, tem que estar correndo o tempo inteiro. Não, Deus não. Deus, quando olha para o que a gente olha, quando Deus vê o que a gente vê, Ele não vê com essa visão repartida, passado, presente e futuro, não. Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Deus vê de onde eu parti, sabe onde eu estou e já sabe onde eu vou chegar. De modo que quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus o leva, porque ele é preso ao Cronos enquanto Ezequiel, e Ezequiel vai lá no passado e vê ossos. Mas porque Deus está ministrando Ezequiel aqui nos ossos, Deus já sabe que esses ossos, na mente dele, já é exército. Agora Ezequiel não. Ezequiel, quando vê ossos. E qual é o problema dessa nossa visão tacanha, míope, medíocre?
É porque a gente, ainda que sirva um Deus como o nosso, a gente esquece que esse Deus como o nosso não vê como eu vejo. E aí a gente vê ossos se estabelecendo na nossa vida, a gente vê a morte se instaurando no nosso coração, a gente vê a adversidade batendo na nossa porta, na nossa casa, a gente vê a vida sendo deformada, a gente vê o contraditório se estabelecendo, a gente vê os sonhos fugindo, a gente vê o desespero se instalando, e a gente começa a deformar enquanto homem de fé. A gente acredita que Deus esteve conosco enquanto tudo estava bem, mas agora parece que Deus está abandonando. A gente esquece, não, gente. Eu estou vendo que o bagulho está ficando doido. Eu estou vendo que a adversidade está se instaurando, mas eu não vou me desesperar, porque eu sei que o meu Deus já tem um plano para mim, Ele tem tudo nas mãos. A gente se esquece disso. Quando a gente se esquece disso, a gente perde alguns saberes maravilhosos na vida. Como, por exemplo, aquilo que aparentemente não é de nenhum valor, em Deus, pode se tornar de valor desmedido. Aquilo que parece que, mas não serve para nada, acabou em Deus. Vamos lá. O cara está tirando os ossos do meu pai. Eu me lembro disso. Um dos pensamentos que brotaram na minha mente, eu vou pegar um ossinho desse, vou guardar de recordação. Ao mesmo tempo eu pensei, vou guardar isso aonde, meu? Vou fazer o que com osso de defunto? Para que serve um osso? Aí a gente vai, vamos fazer um cordãozinho, carregar. Ô irmão, isso aqui é o dedinho mindinho do meu pai. Pô, cara. Carregar a marca da morte no meu peito. Pois eu lembrei que aqueles ossos não tinham nada a ver com meu pai. Meu pai já não está mais ali há muito tempo. Meu pai está vivendo e vivendo melhor do que eu e vocês juntos. Amém, amados? Era um servo de Deus. Mas a gente fica preso ao passado e a gente fica perguntando para que serve ossos? Para mim e você nada. Só que na mão de Deus esse negócio pode valer muito. Porque eu olho e vejo o osso. E o osso não vale nada, mas Deus olha e já vê um exército. Por isso nós não podemos desprezar as coisas pequenas, como diz a sua palavra. Não desprezeis os dias das pequenas coisas. Como quem diz, não despreze essa dor e esse dia que você está vivendo. Não despreze esse dia, como se ele não prestasse, só porque ele está marcado por dor. Não despreze esse tempo, essa semana, esse mês, esse ano de 2010, quem sabe, que foi o pior ano da tua vida, não despreze, só porque ele foi marcado por dor, como se coisa importante ele não fosse. Não, esse ano de 2010, que quem sabe possa ter sido o ano da tua maior dor, possa ter sido o ano no qual Deus pegou as tuas lágrimas e começou a transformá-las em diamantes, para que você encontrasse e recebesse tal diamantes em 2011. Você não pode desprezar as pequenas coisas. Com isso eu estou querendo dizer para você o seguinte: se um vale de ossos secos não vale nada, inquestionavelmente irrelevante, Deus pode transformar esse vale de ossos no exército. Deus pode transformar esse dia de dor numa universidade na tua vida, dentro da qual você passe e seja formado um ser humano infinitamente melhor do que aquele que você foi antes de passar por ele. Visitei um membro de nossa igreja que caiu de moto essa semana num dos hospitais do Rio de Janeiro. É daqueles que não é motociclista, é motoqueiro, que não anda de capacete, a moto não está documentada, é costurador, parece mais uma costureira do que um motociclista, e anda sempre com pressa, mesmo que não esteja indo para lugar nenhum. E a gente sempre fala, rapaz, cadê teu capacete? Anda devagar, teu peito não é de aço, nem a tua cabeça. E pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Quando uma pessoa fala, eu sei o que eu estou fazendo, a gente já espera desgraça. É como quem sabe nadar. Quem é que morre afogado sempre? Quem sabe nadar. É difícil você se encontrar com alguém que não sabe nadar e que morra afogado. Por que quem não sabe nadar não morre afogado? Diga para mim. Porque ele respeita o mar, cara. Ô meu amigo, eu não me dou bem com esse negócio não, eu vou ficar aqui no meu barco. É como eu. Eu vou para a praia com o André, eu vou para a praia não sei para onde. O mar está enfurecido, baldinho. Já falei isso aqui outra vez. A gente vai para a praia no baldinho, a gente vai para a beira da água. E eu sei que tem um monte na praia me conhecendo. Pô, pastor Nildo, esse irmão nadador, vai arrebentar a boca do balão. E o mar está lá, é bravo, endemoniado o mar. Nada. Eu vou no baldinho, ó.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tu olha, a gente olha assim para areia, tem sempre alguém olhando, né? Aí vira a cara. Sou eu mesmo, irmão, sou eu mesmo. Estou no baldinho, me assumo, não quero nem saber. Estou vivo há 45 anos quase, indo para a praia sempre. Agora, esse menino era costureira. Bateu com a cabeça e está internado. Ficou em coma por alguns dias, saiu do coma e já está sóbrio. O visitei essa semana. Quando eu visitei, ele me viu. A primeira coisa que ele falou, pastor, não é o bem que o senhor disse. Parece até praga, pastor. Eu falei, só parece, filho. Praga não sai da boca jamais. Ainda mais para quem é um cristão. Você está debaixo da bênção de Abraão. Amaldiçoei você, o que acontece comigo? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só se eu for idiota. Pode me chamar de tudo, menos de idiota. Pô, bem que o senhor falou, pastor, e mais cedo ou mais tarde. Falei, filho, que lição você tira disso aí? E ele falou uma coisa que você já ouviu aqui 1000 vezes. Só tenho uma vida para viver. Não tenho outra. Portanto, eu não posso desperdiçar nem um dia. E eu sei que eu vou ficar nesse hospital pelo menos um mês. Vou ficar longe do trabalho alguns meses. Não sei se vou ter trabalho quando sair daqui. E ele já está lá, no tempo da dor, no tempo da privação, preso numa cama de 1,80 m por 1,20 m, pensando na vida, porque a gente só para refletir quando a dor se estabelece. A gente só para refletir quando arrancam de nós uma coisa que nós não pensávamos fosse arrancada de nós jamais. Enquanto não acontece, a gente vai vivendo como se não acontecesse jamais ou só se acontecesse na vida dos outros. Mas quando acontece com a gente, aquela dor faz me refletir, faz me lembrar dos conselhos que recebi do pai e da mãe, faz me lembrar da palavra que eu ouvi do pastor no púlpito, faz me lembrar das besteiras que eu fiz, das tristezas que eu gerei no coração da minha mãe e do meu pai, faz me ver o quanto eu fui idiota. Agora a gente só cai em nós quando nós caímos em algum buraco. De modo que o buraco, a dor, o estabelecimento da aparente morte não pode ser desprezado. Porque isso que você chama de fim, preguei domingo passado, pode ser só uma vírgula de Deus na tua história. Porque Ele quer começar depois da vírgula uma história melhor do que aquela antes dessa vírgula. Então de repente você entrou aqui, cara, você está quebrado, você está morto. Você entrou aqui, minha irmã, ninguém sabe porque você é um defunto cheiroso. É um defunto bonito, um defunto que malha. Mas tudo que tem é imagem. Ninguém sabe que você está morta por dentro. Ninguém sabe que você está morto por dentro. Deus sabe. E Deus está dizendo, eu quero que você seja mais do que um corpo bonito. Quero que você seja mais do que um pedaço de carne. Eu quero que você seja um ser pleno de vida. Porque Ele diz que eu vim para que vocês tenham vida. E vida com o quê? Abundância. Diga, irmão, que está do seu lado. Você tem direito a essa vida, irmão. Aleluia. Não pense que Deus pensa como você pensa. Você está pensando que acabou, você está pensando que é o fim. Você está pensando que ossos não têm valor para nada. É por isso que Deus pega aquele cabra que tinha uma capacidade imensa de odiar. O camarada era bravo, o camarada era odioso, o camarada era hediondo. Deus às vezes pega esse tipo de camarada e o salva, transforma a sua vida. A mesma potência com a qual ele usava para odiar, é a mesma potência que ele usa para amar. Camarada que era incrédulo, mas não acreditava em nada, falava de sobrenatural ou de supranatural, ele já tremia todo. Agora quando esse camarada tem uma conversão de fato, um encontro com o Espírito Santo de Deus, esse cara vai ser o crente mais crente que os crentes já conheceram. Ele pega aquilo que é maldição e transforma em bênção. Ele pega a tua dor e o teu vazio e te enche de tal forma que você vai alimentar a multidões no nome de Jesus. Lembra dessa palavra aí, irmão? Imagina que a dor que você sente hoje, ao ser curada, venha em proporção a ela o amor, a graça e a prosperidade de Deus. Porque é assim que Deus faz. Muitas vezes nós olhamos para algumas adversidades na nossa vida e dizemos, isso aqui não vale nada. Na mão de Deus vale muito, irmão. Um vale de ossos secos. Talvez você esteja aqui como Israel naquele tempo. Pastor, eu estou mal mesmo. Eu estou passando pelo
vale não de ossos, mas da sombra da morte, com a sensação de que a morte, cuja sombra dá nome ao vale, vai me alcançar a qualquer instante, eu vou virar ossos literalmente. E você está achando que é o fim da sua vida. Como eu tenho repetido aqui dominicalmente, você é um filho de Deus. E quando se trata de filho de Deus, a última palavra sobre a sua vida vem da boca do próprio Deus e não das circunstâncias. A história de Deus contigo ainda não acabou. Eu falei exatamente isso no sermão do domingo passado. Não acabou o que Deus tem para tratar com você ainda. Você pode ser um monte de ossos. Deus está dizendo, ainda há esperança. Diga, irmão, que está do seu lado, a história de Deus contigo ainda não acabou, irmão. Profetiza mesmo. Aleluia. Uma outra lição que a gente tira daqui. A morte se estabelece não no fim da vida, e sim no fim da fé. Repita comigo. A morte se estabelece não no fim da vida, mas no fim da fé. Pois bem, quando Deus coloca Ezequiel na frente dos ossos, ele pergunta, você acredita que eles possam reviver? Você tem fé? Porque se ele fala assim, ó, não tenho fé, acabou. Agora a morte está estabelecida. Agora porque ele disse, Senhor Deus, tu sabes. Quando ele diz tu sabes, ele está dizendo, tu podes. E como eu sei quem é o Senhor, claro que esses ossos podem reviver. Tanto é que ele queria dizer isso, que quando Deus deu ordem, então vai lá e profetiza esses ossos. Eu fui e profetizei como se me deu ordem. Por que a morte foi vencida pela vida? Por causa da fé de Ezequiel. Por que muitos de nós não transpõem o maldito inimigo que se opõe a nós? Por que alguns de nós é vencido por sentimentos contrários, se afunda num quarto, numa cama escura, e lá só lembra a Deus o quanto ele é injusto com ele, e não consegue sair daquela cama se for em pé, ver os seus ossos existenciais, espirituais, se unirem e serem abençoados por carnes de pele e o fôlego de vida voltar? Por que não acontece com tanta gente? Não é porque Deus é bom ou porque Deus é mau. É porque a dor tirou deles a fé. Colocaram ponto final onde Deus colocou vírgula. Porque eu e você que está aqui em depressão, você que desistiu, você que se entregou, você que está aqui dopado, você que está no site, querendo se matar, desesperado, está como está, não é porque Deus se esqueceu de você. Não é porque Deus não é bom, já foi, mas não é mais. Não é porque você é pior do que ninguém, não. Porque você e eu conhecemos pessoas que estiveram em situações semelhantes à sua, depressão, pertinho da morte, desistentes, mas saíram de lá. Saíram de lá. Hoje de manhã eu compartilhei com a igreja algumas realidades do meu coração para o ministério em 2011. Muita gente chorosa, eu mesmo chorei muito hoje de manhã pela compartilhamento. Alguns irmãos mais efusivos, imaginando que eu ia embora da igreja, vieram aqui me abraçar, e eu louvo a Deus pelo carinho dos irmãos. Uma das pessoas que veio me abraçar falou assim, pastor, o senhor não pode ir embora dessa igreja, porque eu estou vivo por causa do Senhor. Eu falei, não, irmão, não está vivo por causa de minha irmã, está vivo por causa de Jesus. Sim, mas o instrumento de Jesus é o Senhor. Ela me mostrou o braço. No braço dela tem 6 cortes. E ela não fez 6 cortes no braço. Ela fez um, tentou se matar. Não conseguiu. Cicatrizou. Os anos passaram. Os meses passaram. Ela tentou se matar a segunda vez. E são 6 cortes em cada braço. E ela está aqui me ouvindo. 2 de vocês estão sentados do lado dela. E ela não morreu. Ela foi socorrida. Foi levada para o hospital. Recebeu transfusão. Tentou o suicídio a 3ª vez. Tentou 6 vezes. Quando a gente fala de suicídio, você já aprendeu aqui também repetidas vezes,
que quando o suicida quer se matar, ele não quer matar a vida, ele quer matar o vazio. Quando o suicida quer se matar, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Que o suicídio não é um grito de desejo pela morte, é um grito de desejo pela vida. Quero viver, quero viver, quero viver, mas não consigo, então eu prefiro morrer. Ensinando para mim e para você que pior do que a morte é a ausência da vida. E essa mulher que está aqui me ouvindo, esteve de manhã, tentou se matar 6 vezes em períodos diferentes. E por quê? Porque achou que não tinha mais jeito. Eu já estou morta mesmo, então tem que estabelecer essa verdade. Vamos morrer. Pois é, mas Deus não deixou. Até que chegou, como sempre acontece nesse país inteiro, chegou um CDzinho de nossas mensagens na mão dela. E esse CD estava lá meses. Mais uma vez ela está internada, dessa vez alguém botou um rádio do lado dela. E ela está lá semidopada e botaram o bendito CD. E ela teve que ouvir o CD na marra. Ouviu o CD. A semente entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Ela saiu do hospital e ela falou, eu quero conhecer esse cara que está pregando aqui. Ela veio em Betânia. Ela conheceu a Jesus. Ela foi salva. Ela foi batizada. Seu marido foi salvo. Sua filha foi salva. Toda a sua casa serve ao Senhor aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, amado. Eu falei com ela que eu ia falar sobre isso hoje à noite, mas não vou constrangê-la a experiência. Eu quero dizer para você que aquilo que parece que não é de nenhum valor, em Deus tem um valor desmedido. E que a vida, a morte só se estabelece não quando a morte chega, mas quando a fé se vai. Essa irmã, por um ato de fé, mesmo depois de tantas tentativas, ela falou, eu quero ir lá, eu creio nisso que está sendo pregado, eu creio nesse Deus. Até hoje eu não experimentei, mas eu quero experimentar a partir de agora. Deus restaurou toda a sua casa, como restaurou toda Israel por instrumentalidade de Ezequiel. Meu irmão, a história de Deus contigo ainda não acabou. Minha irmã, a obra que Deus tinha para fazer na sua vida ainda não acabou. E a Bíblia diz que Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Diga, irmão, que está ao seu lado, irmão, você está em obra. Fica tranquilo. Já preguei isso aqui no passado, você está em obras, né? A gente tinha que botar uma placa bem grande, em obras. Porque numa obra tem tijolo para um lado, ponta de vergalhão para outro, saco de cimento jogado para lá. Uma bagunça do inferno, que coisa feia é a obra, não é verdade? E a gente às vezes olha para a nossa vida e fala assim, nossa, minha vida está acabada, como é tudo fora do lugar, tudo. Não, irmão, isso é obra. Depois que a obra acabar, você vai ver que você vai se transformar num prédio lindo. Você vai ver o que é viver e viver abundantemente no nome de Jesus. Então, a morte se estabelece não no fim da vida, mas sim no fim da fé. Então diga para Deus nessa noite, Pai, eu quero restaurar a minha fé. Quero crer. Eu quero admitir a possibilidade, pelo menos. Estou com dificuldade de crer, mas eu admito a hipótese. Quando eu admito a hipótese, você já está dando a Deus o que Ele precisa para que a obra seja feita. Falei, não sei se foi hoje de manhã, domingo passado. Tem uma palavra no Evangelho que diz que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, porque não encontrou no povo fé para milagre. Há o agente do milagre, o alvo do milagre, mas o instrumento do milagre também precisa ter fé. O alvo do milagre precisa ter fé. Em alguns momentos no Evangelho, Jesus perguntou ao enfermo, você crê que eu possa te curar? E alguns disseram, eu creio. Um disse, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, eu tenho dúvida, mas Tu vais me ajudar porque eu quero crer. Quando uma pessoa diz, eu quero crer, pronto, já começou a obra. Porque a Bíblia diz que Deus é o que opera em vós. Tanto querer quanto o efetuar. Talvez você não creia ainda, mas quer crer? Quero, pastor. Então a obra já começou. Agora, aqueles que não querem nem crer, dama de marrento, metida malandro, metida esperto. Negócio de fé, bobagem, religião, ópio do povo. Os homens não criaram a Deus, Deus não criou os homens criaram seus deuses. Você vem com as filosofias, com as marrices, dando a de não sei o quê, e vai ficar aí fingindo que está tudo bem, fingindo que ter um corpo malhado te faz feliz,
Fingindo que vivendo a sexualidade que você vive, você está pleno. Fingindo que frequentando só os bailes da vida, você está completo. Fingindo que com o dinheiro que você tem, você já está pronto para a vida. Nada. Você sabe que não está. Você pode estar com todo o dinheiro do mundo, mas teu dinheiro ainda não comprou felicidade. Comprou um carrasco que está aí fora, comprou aquele apartamento lindo. Comprou um monte de bajuladores. Mas como eu tenho dito, não compra o essencial. Você está aqui malhado, forte. Você está aqui, come todas. Dá para todos. Já teve todo tipo de experiência sexual, homossexual e que foi. E diz, cara, eu sou o cara, pego todos. E daí? Pegou a felicidade, como pegou a mulher da esquina? Pegou a alegria? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar o sono de 8 horas todo dia e acordar dando um salto na vida, dizendo, opa, acordei de novo, glória a Deus? Não, né? Porque pegar a felicidade não é como pegar uma mulherzinha qualquer, um homenzinho qualquer. Não é como pagar uma cerveja, como pagar uma quentinha. Você está aí dando uma de marrento e sabe que é infeliz, irrealizado. Tem gente que fica com raiva. Toda vez que eu falo sobre isso para quem não crê, no dia seguinte tem um monte de e-mail me ofendendo. Mas eu sei do que eu estou falando. Seja homem e diga se você não está faltando alguma coisa aí. Diga que quando você para sozinho, não é um buracão assim, ó. Como diria Dostoiévski, se lembra? Dentro de cada homem há um buraco do tamanho de Deus. Deus está doido para tapar esse buraco aí. Mas você é marrento. E não tem jeito. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando a fé vai. Então, irmão, volte a crer. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Claro. Eu sei quem é o Senhor. Talvez, cara, para você, tu diga assim, pastor, não há luz no fim do túnel para mim. Quem falou que Deus precisa de túnel ou de luz? Quando você lê Romanos 4,17, não abre lá não. Diz assim que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu não vejo luz no fim do túnel. Para que você quer ver luz? Você só precisa crer. Você acredita que mesmo não tendo túnel, não tendo luz, Deus possa passar por ali? Ah, eu acredito. E Ele passa. Lembra de João, capítulo 21. Estando os discípulos com a porta fechada por medo dos judeus. O texto é explícito. Estando os discípulos com a porta fechada por medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Mas peraí. Nós acabamos de ler que a porta está fechada. Por onde Jesus entrou? Não me interessa. Eu só sei de uma coisa, irmão. Quando Jesus quer entrar, Ele entra. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E Ele não quer saber se é montanha ou se é plástico. Ele não quer saber se é de ferro ou se é de Maria Mole. Ele só quer saber se há fé em você, se há um ponto de contato dentro de você, para o universo entrar dentro de você e impactar. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Então diga, irmão, que está do seu lado, para mim mais uma vez, a obra que Deus tem contigo ainda não acabou, irmão. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou entendendo essa palavra, irmão. Que Deus te abençoe com fé e essa palavra no nome de Jesus. Terceiro, caminhando para o final. Rebuliço e agitação não são sinônimos de vida. Versículo 7 e 8 diz que ele acabou de orar. Profetizei como me foi dado ordem. Quando eu profetizava, houve um ruído. E este se fez um rebuliço. E os ossos já chegaram, osso a seu osso. E olhei que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não, a vida havia neles vida. Tem muita gente tentando transformar a sua morte em vida, no rebuliço, no agito. Você precisa agitar mais a sua vida, cara. Sua vida é muito parada. Vamos sair para fazer, vamos sair para dançar, para beber, vamos fazer, vamos para a noite, vamos para a night. Agitação, agitação, agitação. Legal, é bom. Quem sabe dançar é bonito a beça, né? Eu acho bonito a dança. Agora, dança não produz vida. Vamos sair para beber. Davi dizia, procurei me estimular com vinho, sem perder a consciência. Tem quem gosta de um bom vinhozinho, dá uma embaçada nos olhos. Aí você toma mais um pouquinho, dá uma embaçada na mente.
Aí toma mais um pouquinho, dá embaçada em tudo. Aí tu esquece os problemas. Como diria o outro. Foram-se os problemas. Resolvi. Pois é, o problema está lá do lado da tua cama, te aguardando, voltada à night. E vai ver você dormir feito um porco. Quando você acorda de manhã, o problema está lá. Bom dia. Ou melhor, mau dia. Estava te esperando. Acabou aí o efeito? Não, você está aí, tu. Cachaça não me vence. Baile não me vence. Rebuliço não me vence. Às vezes nossos problemas são nossos amigos e nos dão toda a dica. Há problemas que dizem assim para nós: aqueles que fogem de mim não me vencem. Eu existo para ser encarado. Porque senão eu viro perseguidor. Porque quem não encara o problema não o vence. Quem foge dele o transforma em perseguidor. Ele vai te perseguir onde você for. Agitação e rebuliço não são sinônimos de vida. Eles estavam se movimentando, se mexendo. Houve um reteté. Mas o texto foi claro. Não havia nele vida. Uma agenda atribulada faz bem para o ego, mas não é sinônimo de vida. Se enfiar na igreja, vir para o culto todo dia, agitação religiosa, também não transforma a vida em vida. Por isso a gente não pode se escandalizar com um crente que está morto, com um crente que só mudou de religião. Ele só mudou de religião, agora está na agitação danada. Ele é na missa uma vez por semana, agora ele vem no culto 7 vezes por dia. Mas não transformou em vida, é só agitação, rebuliço religioso. Pastor, como é que a gente transforma esse negócio em vida? Fé! Admitir que está doente, admitir que está morto, para que então a gente possa, pela fé, encontrar o remédio que é Jesus. Encontrar o remédio que é Deus. E aí eu termino a minha palavra. Nós já aprendemos, não pense que Deus pensa como você. A morte não se estabelece no fim da vida, sim no fim da fé. Rebuliço e agitação não são sinônimos de vida. Não adianta, cara. Não adianta. Já que você não tem alegria na noite, no dia, tentar buscar alegria na noite. Não adianta, porque você não consegue dormir, transformar a noite em agitação. Porque você vai se agitar mais ainda, vai dormir mais mal ainda. Não é fugindo dos problemas, não é mentindo para si. Não é dizendo que está tudo bem só para impressionar quem está do lado. Não é assim que a gente vence. O texto diz que a transformação verdadeira começa com obediência. Nos 2 lugares, Deus fala com Ezequiel. Profetiza sobre os ossos. E ele diz, profetizei como se me deu ordem. Profetiza ao fôlego de vida, ao espírito de vida. Profetizei como se me deu ordem. Agora, como disse o pastor Davi Gomes, em 1988, no meu primeiro ano de Seminário do Sul, numa matéria chamada Teologia de Oração. Ele disse uma frase que eu anotei nas minhas Bíblias. E toda vez que eu vou usar uma Bíblia, está lá na capa da Bíblia. Ele disse assim, toda obediência trará consigo sempre algum tipo de sacrifício. Nunca, absolutamente nunca mais me esqueci disso. Toda obediência, toda, trará sempre consigo algum tipo de sacrifício. Quer obedecer? Quero. Então já sabe, vai ter que sacrificar alguma coisa. Você está aqui, é filho, o pai fala assim, você não vai, meu filho. Mas pai, meus amigos todos vão, você não vai, meu filho. Teu interesse em obedecer ao pai e fazê-lo feliz é maior do que agradar aos amigos da rua, que nem amigos são? É, pastor. Então saiba que obedecer ao seu pai é sacrificar alguns amigos, nem que seja naquela noite. E sabe mais, se sacrificar alguns amigos, talvez você os perca para sempre. Então obedecer talvez seja perder amigos. Agora, quem perde amigos porque obedece a pai, na verdade não perde nada, é liberto. Se você quer obedecer a Deus, vai ter que sacrificar algumas coisas. Por exemplo,
Uma delas, o medo. Pastor, eu tenho medo. Medo de quê? Pior do que está, fica. Vamos ouvir o deputado federal Tiririca. Pior do que está, não pode ficar. Vote em mim. Hoje ele é membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados Federais. O nome desse país, como é que é mesmo, hein? Brasil. Agora dá para ficar pior. Como é que fica pior? Quando a gente se entrega à ruindade que já está. E não há ruindade hoje que não seja confrontada, que amanhã não amanheça pior. Tem que confrontar. Falei aqui alguns domingos atrás, domingo passado, eu como unha, fico comendo a pelinha. Não faço não, meu irmão, isso é pecado. Comi a pelinha desse dedo aqui, inflamou, meu dedo ficou desse tamanho. Aí eu estou vendo o dedo inflamado e crescendo o dedo. Pus. O que a razão diz, né? Eu pego uma agulhinha, esquenta no fogo, bota álcool, dá uma furada aí. Ah, meu amigo. Furo não tem peito para isso não. O que é isso? Furada de agulha, deixa o dedo, vai estourar sozinho. E o dedo está inchando. Nem uma agulhinha, estoura logo esse pus, aí espreme. Ô, meu. A reunião de macho é sexta-feira, não sei se eu venho não, Senhor, porque tá bravo. Mas chegou uma hora que eu não aguentava dormir, o dedo estava assim, eu falei, vai explodir, vai sujar meu quarto todo de pus. Numa certa madrugada eu fui lá, peguei o espinho e fiquei, Senhor, tem misericórdia, dá vitória teu céu, uma batalha espiritual horrível. Desci, esquentei a agulha. Aí eu fui tentar furar sem olhar, não dá, vou furar outro buraco, vai inflamar de novo, é outro inflamado. Falei, vamos lá. Aí eu fui bem devagarinho no cantinho, senti nada, cara, arranquei. Aí veio o pus, aí eu vim espremendo. Aí aquela puzelança toda saindo. Aí eu falei assim, pô, tu é macho pra caramba aí. Tem que ser muito macho pra fazer isso aqui. Deu uma mexida na estima. Aí o dedo agora tá bom. Ser curado tem que abrir mão do conforto, tem que sentir dor. Alguns de vocês estão doentes porque se acomodaram com a doença. Se acostumaram com ela. Vocês acham que não tem mais jeito porque tem preguiça de lutar. Vocês se estabeleceram nessa geografia maldita porque tem medo de tentar e fracassar e no fracasso ser julgado outra vez. E o Senhor está dizendo, olha, enquanto você não fizer a sua parte, eu não posso fazer a minha. Minha ação nesse negócio não é ação, é reação. Você age e eu reajo. Quando você der o primeiro passo, eu já estou lá. Mas se você não der o primeiro passo, eu fico cá, meu filho. Porque a Bíblia diz que Deus não faz, Ele ajuda a fazer. Ele diz, esforça-te e eu te ajudarei. Então, meu irmão, hoje é o dia em que Deus começa a mudar a tua história. Toma posse. Eu sei que eu não estou falando com todos vocês, que grande parte de vocês está muito bem. Mas eu sei que eu estou falando com alguém aqui que precisava muito dessa palavra. E o Senhor está dizendo, olha, eu não esqueci de você não. Mas Ele está dizendo, toda obediência trará sempre um tipo de renúncia. Ezequiel foi profetizar um vale de ossos secos. Tem coisa mais ridícula do que essa, Senhor? Pega mal. Meu filho, cala a boca e obedece. E o Senhor está dizendo, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Você não vem aqui à toa. Você vem aqui para ser transformado. E a transformação só pode vir através de Jesus. Através da palavra de Deus. Essa mesma palavra que eu acabo de ministrar. Acabei a minha mensagem. Acabou o culto. Eu agora só quero orar com você que está aqui. Com você, não por você. Que nessa noite, gostaria de pegar essa palavra e falar assim, pastor, eu quero que essa palavra entre no meu coração e fique. Não quero que ela entre aqui e saia aqui. Eu quero que essa palavra gere fé em mim, já está gerando. Eu sei que alguns de vocês estão crendo, estão sentindo já, o Espírito Santo já está trabalhando dentro de você.
Você já consegue sentir força que você não consente há muito tempo. Alguma coisa já está acontecendo. Eu sei como é que é o processo. E o Senhor está dizendo, meu filho, isso é só o princípio. Porque Deus chamou você para viver e viver com abundância. Deus não chamou você para viver a morte. Ele chamou não para que você fosse um punhado de ossos, carnes, músculos e pele. Ele chamou você para ser um soldado que faz parte de um exército poderoso e que anda em vitória, porque anda em comunhão no nome de Jesus. Pastor, eu quero ser esse soldado aí. Você já entendeu? É só pela palavra de Deus. É só obedecendo esse Deus maravilhoso. E talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus de vocês aí. Eu queria muito dar a oportunidade de entregar-se a Ele. De se transformar em Israel para que o Senhor possa curar você. Agora, é só você que pode fazer isso. A nossa vida aqui na igreja não muda muito, sabe, irmão? Se você vem ou não vem. Eu sei que os crentes, eles têm uma veia proselitista muito forte. De tirar pessoas da sua religião para nós. Mas aqui não somos muito assim, não. A gente só quer tirar pessoas da morte para a vida. A gente não convida você para vir para a Igreja Batista Betânia, não. Como você vê, já tem gente à beça, né? Mais um, menos um, acaba não fazendo muita diferença para os olhos. Só que mais um, menos um para Deus, que não vê como eu vejo, pode mudar tudo. Talvez a tua vinda para uma igreja nova, para uma religião nova, eu não gosto nem dessa palavra religião, mas servir a um Deus novo, que é único, talvez possa mudar o resto da tua vida hoje. Pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. E esse primeiro dia vai ser um dia de vitória, de transformação e cura. No nome de Jesus. Porque você vai passar da morte para a vida. Porque esse é o projeto do Evangelho para mim e para você. A Bíblia diz que Deus é um Deus que tem uma chave na mão. Ele diz, essa chave é uma chave mestra. E a porta que eu abro, ninguém consegue fechar. E a porta que eu fecho, ninguém consegue abrir. Então você pode estar com o seu coração fechado. Se Deus quisesse abrir, Ele abriria. Se Deus quisesse com o seu poder arrombar a porta da tua vida, do teu coração, e dizer, você vai me servir, você é servi-lo. O diabo faz assim. Você já aprendeu em João 10:10 que o ladrão, o inimigo, o diabo, ele veio senão para fazer o quê? Diga para mim. Roubar, matar e destruir. Ele não pede licença, não. Ele não pergunta a tua religião, teu credo, tua cor, quanto você ganha, tua profissão. Ele arromba a porta da vida e destrói tudo. Deus não. Deus usa uma analogia de uma carta escrita numa igreja no Apocalipse e diz, eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus tem poder para invadir a tua vida como um intruso. Você diz, eis que estou à porta do lado. Como quem diz, coração é uma porta que só tem fechadura pelo lado de dentro. Se você não abrir, Deus fica do lado de fora. Se você não aceitar o convite, vinde a mim, Ele fica do lado de fora. Ele não se intromete na vida de ninguém, Ele é um gentleman. E se você disser, não quero, Senhor, tenho repetido e tenho causado espanto em muita gente quando eu falo isso, o não do homem é mais poderoso que o sim de Deus. Deus quer fazer uma obra na tua vida, você diz, não, Ele não faz. Ele respeita você. Mas Ele está dizendo, filho, você sabe que precisa mudar de vida. Você sabe que você já tentou em todos os cantos transformar a tua existência em vida. Você não conseguiu. Você achou que ia ser feliz quando chegasse lá. Você já está lá, continue feliz. Porque você só vai encontrar vida naquele que é o poderoso Israel. Que demonstrou o seu amor por mim e por você, mandando Jesus para que morresse na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida e vida eterna. Aquele que disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, para de viver essa morte. Diga, Jesus, eu te quero. E se é o teu caso, eu quero orar muito com você. Quantos de vocês aqui nessa noite gostariam de entregar a sua vida para Jesus? Eu não faço apelo quase nunca. Mas eu já sinto no meu coração de fazê-lo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Porque eu creio a partir de hoje. Olha, a morte não se estabelece quando a morte chega, mas quando a peste vai. Eu quero Jesus. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero ver você. Glória a Deus. Vamos todos ficar em pé. Como esse jovem corajoso
Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero orar com você. Não tenha medo. Você está do lado de alguém, peça alguém para vir contigo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a você, ao Senhor. Sai do seu lugar e venha. Ele quer transformar você. Nessa noite, profetizo. Venha, se ajoelha aqui diante de mim, diante do Senhor. Alguém vai orar com você. Os discipuladores podem vir. Hoje nós vamos anotar o nome das pessoas. Vamos lhe dar a oportunidade enquanto cantamos essa canção, profetiza. Sai do seu lugar e venha. Profetiza, minha igreja, sobre o vale de ossos secos, profetiza. Uma semana de introdução, levanta um clamor poderoso ao meu Deus, sobre o vale de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância, liberdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Nós vamos cantar mais uma vez o início. Eu vou dizer para você que está aqui mais uma vez. Você tem andado pela vida sem vida. Você é um zumbi refém de seu corpo. Como eu costumo chocar, geralmente refém do pênis e da vagina. O único prazer que você tem na vida, por enquanto, é o que o pênis produz e que a vagina produz. Pois é, você é jovem, né? Ainda produz isso. Quando a maturidade entrar, nem nisso você vai ter mais alegria. Talvez seja tarde demais para você. Você é mais do que um pedaço de carne. Você é mais do que um corpo. Vida é mais do que biologia. Vida é vida espiritual, vida sentimental, emocional, vida biológica. Está infeliz, sabe que está. Deus também sabe, Ele está te dando oportunidade de mudar de vida hoje. Não vindo, não mudo o que eu sou. Não conheço grande parte de vocês. Não sei se voltarão, não sei se voltarei a ver. E não é meu interesse saber. Mas hoje o Senhor está dizendo, estou lhe dando oportunidade de mudar a sua vida. E talvez você esteja recusando essa oportunidade. Pode ser a última e a única. E o Senhor está dizendo, como diz lá na igreja do Apocalipse, hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como no deserto. O Senhor está aqui nessa noite querendo transformar você, começar a mudar você. E para obedecer tem que sacrificar. Receber a Jesus é sacrificar muitas coisas. Talvez você venha a ser zombado pelos seus amigos, incompreendido pelos seus familiares. Talvez você perca um namorado ou namorada. Talvez você tenha que pagar mico, como Ezequiel pagou para profetizar no Vale de Ossos Secos. Mas perder isso é primordial, caso seja necessário perder, para que a vida volte a você, para que você viva uma vida que vale a pena viver. Nós vamos cantar essa música até o final. Quando termina a oportunidade, nós vamos orar e vamos embora para casa. Que Deus possa abençoar você no nome de Jesus. Vamos cantar uma vez mais. Profetiza, minha igreja, sobre o vale de ossos secos, profetiza, e levanta o clamor poderoso ao teu Deus, sobre o vale de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância.